O olhar da Miranda sobre pobreza é o tema da nossa 28ª Live Class. E você já sabe, pega papel e caneta porque vai ter muito conteúdo aqui para você anotar, para lembrar depois. E principalmente porque quando você interage com o conteúdo, a sua mente acessa partes diferentes do seu cérebro, ajudando você a memorizar esse conteúdo. Então pega papel e caneta que é bom para você lembrar depois disso tudo. Afinal de contas, a gente sabe tanto sobre pobreza, não sabe? Então por que a gente ainda se mantém, permanece muitas vezes nesse comportamento pobre? E enquanto o pessoal tá chegando aqui, já vai me dizendo o que você acha que é pobreza. Se você tá assistindo essa live ao vivo agora, fala nos comentários aqui no chat. E se você tá assistindo essa live já gravada, comenta aqui embaixo o que é pobreza para você. E tem uma outra pergunta também que eu quero fazer para você. O que é dinheiro para você? Dinheiro mesmo, moeda, dinheiro. As duas coisas têm relação? Antes de responder enquanto o pessoal chega, eu quero fazer o oferecimento da Ilha de Ananda, Editoria e Negócios, a minha editora, e oferecer para você os meus 3 livros da trilogia Paris Sans Eiffel, Bramário, Desespero do Desejo, Meandro, a Desordem do Amor e Sansara, os Ciclos da Evolução, com quase 200 rótulos que eu degustei, mais de 15 países que eu visitei, ainda que a história seja ficção. É um romance que mostra para você o que o amor faria por você. E a pergunta-chave de Paris Sans Eiffel é: você já sabe o que faria por amor. Agora, o que o amor faria por você? Aqui, a cura é através do amor, mas não o amor pelo outro, o amor próprio. A trilogia está apenas R$ 35,00 os 3 livros. Mas se você quiser adquirir junto o Dom Juan de Merda Nunca Mais, fica só R$ 44,00. E esse é um livro que é uma vacina contra o abuso. Enquanto a trilogia Paris Sans Eiffel, que significa Paris sem Eiffel, essa busca da nossa torre, do nosso brilho, da nossa felicidade, enquanto Paris Sans Eiffel é a cura pelo amor próprio, Dom Juan de Merda Nunca Mais é a cura do vírus do abuso com o vírus do abuso. Por isso uma vacina. Ou seja, o vírus usado contra ele mesmo. O Dom Juan de Merda, o comportamento de merda sendo usado contra ele mesmo. E depois, o Seja um Assunto que Você Domina, um livro com quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e algo que dei o nome de inteligência sedutora. Esse livro te prepara para o meu 6º livro, Seja um Assunto que Você Transcenda, que tem como base a espiritualidade e a física quântica. Sim, se prepara porque vem coisa boa por aí. Através da Ilha de Ananda, a minha editora. Bom, jabá feito, vamos para o nosso tema. E já começou com comentários aqui. Pobreza é a ausência de escolhas em um mundo que reserva dignidade apenas para quem pode pagar por ela. Uau! Começamos com um comentário bombástico. O que a gente pode pagar, hein? O que faz com que a gente deixe o nosso comportamento pobre, não necessariamente comportamento de pobre? E você vai entender a diferença entre os dois. E será que o dinheiro compra tudo? Será que o dinheiro não compra a felicidade, mas manda buscar, como diz o ditado? Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião a respeito dos conceitos de pobreza, dinheiro e felicidade? Aqui eu vou falar mais de 10 itens para você perceber o comportamento pobre que você pode estar tendo, que pode te levar, inclusive, à pobreza financeira, mas você perceber o comportamento pobre em você para poder eliminar esse comportamento, e também vou te mostrar comportamentos que substituam os comportamentos que não são tão bons para nós, que nos mantêm em todos os tipos de pobreza. Mas dado que pobreza, quando a gente fala do termo, do conceito de pobreza, já nos vem à mente a falta de dinheiro. E antes de fazer o jabá da Ilha de Ananda, Editoria e Negócios, a minha editora, eu perguntei para vocês o que é dinheiro para você. E eu quero dizer para vocês que dinheiro, para mim, a meu ver, Miranda, é a manifestação daquilo que nós temos dentro. Ou seja,
o que nós temos dentro, que comportamento nós temos dentro que tem manifestado o dinheiro ou a falta, a ausência de grana. E depois falar a respeito da pobreza mesmo em todos os sentidos da palavra. E eu quero fazer um pedido para você. Enquanto a live anterior, que a gente falou sobre conceitos bem, como dizer, polêmicos a respeito de tanta coisa, e a gente falou sobre Deus, falou sobre tantos assuntos junto, essa live eu preciso que você abra o seu coração e entenda que tudo que eu vou falar não é sobre e para você especificamente. É sobre o nosso comportamento enquanto raça humana que nos mantém na pobreza de todos os sentidos de pobreza. Desde a pobreza financeira, sim, até a pobreza de alma, a pobreza de espírito, a pobreza de amor. Todas as pobrezas que assolam a raça humana. Então eu preciso que você abra sua mente e seu coração e não fique brava comigo quando eu falar alguma coisa que talvez vá num tendão de Aquiles seu, e também não fique brava com você por ter esse comportamento. Se você identificar comportamentos que eu vou falar aqui, aproveita para se distanciar deles e entender como você pode resolvê-los, ao invés de ficar brava. Porque quando a gente identifica uma falha, um erro, um equívoco, um comportamento de melhoria nosso, a primeira reação nossa é de se incomodar mortalmente com isso. E aí já começa o problema, porque a gente sai da oportunidade de aprendizado e vai para a parte negativa do comportamento, que é o julgamento de nós mesmos, o olhar negativo para nós mesmos. E a gente não consegue sair disso, porque o aprendizado está no distanciamento, na percepção distanciada. E em relação a absolutamente tudo, inclusive aos sentimentos, como eu falo no Seja um Assunto que Você Domina, o meu 5º livro, que virou curso, o Método Livebook, aplicado às quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora. Se você quer ser minha aluna ou adquirir os livros, vai lá no link da bio ou me chama no direct. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, algum comentário. Quero dar oi para as minhas jeans, aquelas seguidoras que eu sei quem são. A Cícera da fanpage, da fã de Miranda Eli já tá aqui. Oi, Si. A Madi entrou, olha só, o Danilo tá por aqui de novo, que bom. Joel, os meninos todos por aqui. A Tereza Cristina Grosso, psicóloga. Que delícia. Camila, Aline, bom dia, Aline. A Aline chegou a marcar para lembrar de assistir a live. Eu vi o nomezinho dela hoje, por acaso. Consigo acompanhar e lembrar de todo mundo às vezes, mas, né? Olha só, já temos aqui da Suani. Não concordo, porque não acho que ninguém seja dono da verdade absoluta. Perfeito. E por isso o nome da nossa live class é o Olhar da Miranda. E eu sempre digo para vocês, se vocês concordarem, se vocês discordarem, aqui é um lugar seguro para vocês mostrarem quem são, desde que o comportamento não seja de merda. Respeitosamente assim, eu agradeço por discordarem de mim, porque é na discordância que nós crescemos. Contudo, fica nessa live para ver se você vai discordar de mim até o final. E se você discordar, vai colocando aqui que eu quero saber sim a sua opinião. Não tem problema nenhum. Eu adoro que você discorde de mim de uma forma muito carinhosa, como aqui. Viu só como dá pra gente discordar e ser educado? Parabéns pelo comportamento lindo. Já a Madi diz, a pobreza está relacionada a crenças limitantes trazidas pelas próprias experiências de vida. E matou parte da charada. Por quê? Tem um livro que eu cito no Seja um Assunto que Você Domina, que é um livrinho bem fininho, bem bobinho inclusive, mas que tem conceitos muito interessantes. E às vezes ele é até criticado pela simplicidade do livro, que é uma pena. Porque se você consegue pegar conceitos que são simples e trazer para você e aplicar isso no seu dia a dia, você faz verdadeiros milagres. Aliás, esquece que o milagre vai estar em coisas complexas. Muitas vezes, se não a maioria, o milagre está em coisas simples, fáceis de serem aplicadas. Esse livro é O Segredo da Mente Milionária, do T. Harv Eker, que diz o seguinte: se você tem crenças limitantes a partir do dinheiro, em relação ao dinheiro, a partir da sua vida, por exemplo, rico, pra ser rico, tem que passar a perna em alguém. Ah, olha lá o cara esbanjando. Olha ela com um negócio caro no pescoço.
Todas as vezes que a gente dispara esses comentários são as nossas crenças limitantes que nos limitam. E já é um comportamento pobre eu olhar para o outro e desdenhar do que o outro tem. Eu sempre fiz, antes mesmo de ler o Harv Eker, eu fazia um mantra pra mim, assim, eu via alguém com um carro que eu gostaria de ter, numa casa linda e tudo mais, eu sempre dizia assim, ó, abençoa o universo, traz mais, porque o universo é abundante. Gente, o universo é abundante, o planeta Terra é riquíssimo. Inclusive, no Sansara, na trilogia Paris Sans-Eiffel, tem uma conversa entre os personagens em que um deles fala pra Bachá, a minha personagem principal, a protagonista, e diz assim, não existe pobreza no mundo. E ela, como assim não existe pobreza no mundo? E as pessoas com fome? Como é que não existe pobreza no mundo? Ele diz, aí é que está. A pobreza não está na falta de dinheiro. A pobreza está na ganância do ser humano que quer manter os pobres mais pobres para que eles não pensem. E nada é mais doloroso para o ser humano do que estar com fome. Porque é a base da pirâmide de Maslow, que eu falo aqui sempre, lembra? A base da pirâmide de Maslow fala lá na base dela que as necessidades fisiológicas são as primeiras a serem atendidas. E quer necessidade fisiológica mais básica do que a alimentação. A quantidade de comida produzida no mundo já dá para a humanidade inteira. E sobra abundância. Lembrando que abundância, segundo a trilogia também, outro personagem fala assim, o Bey fala assim. Um dos personagens também diz, que foi o que eu me baseei, o Dom Juan de Merda, nunca mais, inclusive. Ele diz assim, ó, que a abundância não é uma questão de sobra, é uma questão de disponibilidade. Ou seja, há abundância no planeta Terra. Só nós não temos disponibilidade disso. Já há muito dinheiro. O dinheiro está aí circulando. Ah, mas está em crise. A quantidade de dinheiro, de moeda no planeta não foi removida. O que aconteceu é que está indo diferente a distribuição. E antes que se diga que não vai para os pobres... Não vai para os pobres porque vai para os políticos, não para os ricos. Mas a gente pode falar em política numa outra live, que vai ser mais polêmica ainda, talvez até me cancelem, né? Vamos continuar vendo aqui. A pobreza está relacionada a crenças limitantes. Sim, o argumento é que nos faz crescer. Exatamente. Quando a gente debate, quando a gente discute, a gente evolui. Mas essa discussão ela tem que ser no mesmo nível. Cuidado quando vocês caem em discussão de pessoas de merda que só explicam pra te confundir, tá? Cuidado com isso. Converse com pessoas que elevem o seu nível. Aliás, se você for a pessoa mais inteligente da mesa, tá na hora de trocar de mesa. A pobreza maior não é a falta de ouro, mas a ausência da sabedoria. Tudo começa na mente. As pessoas têm gravadas na mente a escassez. Exatamente. E aqui é um outro conceito de Paris Sans-Eiffel. Apesar de Paris Sans-Eiffel ser um romance, tem conceitos muito ricos. E um dos conceitos é exatamente essa escassez vinda de vidas passadas, segundo os conceitos do livro. Se você acredita ou não, não tem problema. Mas imagina que você acredite em vidas passadas. Eu vou dar o exemplo e você vai imaginar da mesma forma. Se você não acredita em vidas passadas, imagina que sejam outras pessoas mesmo. Mas supondo que eu tenha participado de uma guerra. Suponha que eu tenha vivido lá em Paris que não tinha alimentação. Ou numa Itália, ou numa Toscana, ou que tinha falta. E eu precisava brigar por isso. Ou seja, o pensamento de escassez da raça humana ainda é muito forte. E ele é alimentado pelas forças políticas, religiosas, pela sociedade que quer te manter pobre, porque a pobreza nos faz parar de pensar. Por isso que eu chamo ela de uma doença. Ela é uma epidemia, uma pandemia que a raça humana passa e não consegue se livrar. E por que uma doença? Porque ela tem sintomas. E ela vem de algo que não é nosso, é algo externo. Ainda que, depois de instalado, fique tão interno que está na nossa mente. Ou seja, a doença ela é externa, mas quando ela se instala em você, ela passa a ser sua. Ela não era sua, mas passou a ser sua. Por isso que eu chamo a doença de pobreza, de doença. Tudo que se manifesta a respeito da pobreza é sintoma. Mais pobreza,
mais doença, mais pobreza, mais doença. Então, quanto mais a gente olha para a pobreza, quanto mais a gente quando a gente fica nesse comportamento pobre, não necessariamente de pobre, mais pobres nós nos tornamos. E agora eu quero que você faça o seguinte, quem tá por aqui, escreva aqui embaixo, eu me curo dessa doença. Eu me curo da doença da pobreza, eu me curo. E se você ainda não consegue ter esse pensamento, escreva só riqueza. E eu vou falar para você no final dessa live por que escrever riqueza pode mudar o seu pensamento muito mais do que talvez eu me curo, eu tenho dinheiro, eu sou rica. Escreva aqui, riqueza. Esse foi o primeiro tópico que eu queria falar para você. A pobreza é uma doença. Quando você passar a ver a pobreza como uma doença, você vai começar a se distanciar dela, porque você sabe que você não é pobre. Você está, talvez, pobre. E está pobre do quê? De dinheiro, de falta de amor, de um pensamento pobre, de um comportamento pobre. A gente vai identificar isso ao longo de toda a live e você vai entendendo aqui. Eu me curo dessa doença. Riqueza. Eu me curo dessa doença é uma frase, riqueza é outro. É um conceito que no final da live eu vou explicar o porquê. Então, o primeiro tópico que nos faz permanecer na pobreza é porque ela é uma doença. Se você perceber isso, você começa a se distanciar dela. E aí as coisas começam a mudar. Sim, e perguntar para nós mesmos por que algumas pessoas saem da miséria e se tornam pessoas prósperas e outras vivem no mesmo círculo sem sair do lugar. Perfeito, Madi. Isso acontece porque algumas pessoas começam a perceber que elas não são a pobreza. Que apesar de a pobreza estar nelas, elas não são isso. E elas começam a entender todos os tópicos que nós vamos ver agora e trabalhar em cada um deles. Então anota aí no teu caderninho, tipo, que você pegou papel e caneta, porque você sabe que essa é uma live class. Já anota o primeiro tópico. A doença, a pobreza é uma doença. E eu me curo. Já anota aí, porque já vai fazer sentido para vocês tudo isso. Quero dar oi para outra Jean nossa, a Jennifer, que acabou de entrar aqui. E a Maglia da Costa também. Sejam bem-vindas, meninas. Entraram na hora que eu comecei, falando do primeiro tópico da pobreza, que é ela ser uma doença. E agora a gente vai se curar dela. O segundo tópico é o ambiente pobre. Se a doença é uma pobreza, se a pobreza é uma doença, eita que hoje tá difícil. Se a pobreza é uma doença, você não se cura dessa doença se você estiver no ambiente que causa a doença. E isso é um conceito do Dom Juan de merda, nunca mais. Você não consegue se livrar da merda estando chafurdando nela. Então, quando a gente tá num ambiente que ajuda com pessoas, situações, lugares, quando a gente vai trabalhar e as pessoas... Esses dias eu tava observando o comportamento de um determinado lugar. Uma pessoa chegou pra mim e disse assim, eu não quero comprar um carro caro. Pra quê? Ai, tá bom aquele ali, daí eu acho que eu vou até pegar um carro que não pague IPVA, mais baratinho, uns 12 mil reais. Pra que eu preciso? Eu até pensei em comprar uma Mercedes, mas pra quê? Aí a outra pessoa em um outro momento falando, não, mas olha lá, aquele lá, gastou não sei quantos milhões na casa. Ui, que absurdo, pra que uma casa tão grande? Você vai encontrar pessoas que têm comportamento pobre. Agora, a forma como você aceita o que entra na sua mente é o que muda. Porque você vai encontrar. Essas pessoas estão por aí. Agora, se você não absorve isso de uma forma criteriosa, tudo que entra na sua mente vai se tornando crença limitante para você. Tudo que entra na sua mente vai se tornando verdade absoluta para você. Porque as pessoas alimentam isso. Então perceba no seu dia a dia o ambiente pobre. E comece a se distanciar deles. Se você consegue se distanciar de verdade dessas pessoas que têm esse tipo de comportamento, se distancie sem dó nem piedade. Mas se elas estão no seu trabalho, se são seus vizinhos, se são seus pais, se são sua família, você convive com distanciamento.
Não troque aquilo que você está fazendo, não troque as ideias que você tem, os seus planos, não tenha esse tipo de intimidade com pessoas que têm comportamento pobre, porque a pobreza é uma doença e você vai pegar. Aí você sai, você se cura por um determinado momento, mas você está no ambiente. Entende? Você precisa se tornar um médico que mesmo que você esteja num hospital, você não fica doente, porque você sabe observar a doença e sair de perto dela. Entende? Ser pobre não é só destino, é doutrina. Mas a mente que questiona começa a se libertar. Quem desperta rompe o ciclo e volta para sua origem divina. Ser luz, ser livre, ser próspero. É isso aí. É cada vez mais entender que Deus não colocou a gente para ser pobre aqui. Outra crença limitante de pobreza que a gente tem e a gente fala sem querer. Ai, mas eu preciso, para ter dinheiro eu preciso trabalhar, eu preciso me esforçar. Sério que você acredita que o trabalho e a riqueza estão lado a lado? Sinto muito te dizer, mas não estão. Talvez a máxima real, verdadeira seja, quanto mais a pessoa trabalha, menos tempo para ganhar dinheiro ela tem. E como é que o sistema quer ver você? Pobre e sem tempo para pensar no propósito. Pobre e sem tempo em pensar em felicidade. Porque os conceitos de felicidade e propósito são mais abstratos. Então, segundo a pirâmide de Maslow, que eu sempre falo aqui, que fala das nossas necessidades básicas, as necessidades fisiológicas são maiores e estão na base. É o que sustenta a pirâmide. Conforme você vai elevando essa pirâmide, você chega nos conceitos de propósito e felicidade, que são abstratos e estão lá em cima, pequenininhos, porque é uma pirâmide. Pequeno, grandão, base, topo. Certo? Se você tá na pobreza aqui embaixo, você não tem como pensar em conceitos de propósito. E é isso que o sistema quer manter você. Por isso que é tão bom pro sistema que você seja CLT. Que você dependa do governo por causa dos projetos sociais do governo. Que você dependa daquela merreca que o governo dá, porque aquela merreca te faz ficar aqui embaixo. Se você vive para pagar a conta, como é que você vai pensar em conceitos de felicidade e propósito? Impossível. Impossível. Lembrando que eu falo de carteirinha, tá? Que metade da minha vida eu fui pobre. Fomos criados e ensinados a ser pobre, o ambiente, a escola está ensinando cada vez mais a pobreza. E aqui vos fala uma professora, tá? Que também fala de carteirinha. O ambiente, a escola em si, para crescer, tem que enxergar diferente, tem que evoluir mentalmente, aprender a gerar riqueza. Aprender a gerar riqueza. E você gera riqueza quando você olha pro dinheiro. Com respeito, sem ganância, mas com desejo. Porque se você despreza, como é que você vai atrair o que você despreza? Se você despreza pessoas que têm grana, se você despreza a riqueza no outro, como é que você vai atrair pessoas que têm grana? Como é que você vai atrair riqueza se você despreza? Eu queria que vocês vissem a cena que eu tô vendo agora do meu vizinho correndo atrás do cachorro dele. Que coisa mais fofa os dois, o vizinho e o cachorro. Brincadeirinha. Ai, só pra deixar mais leve. Vamos lá. Então escreva aqui embaixo, eu vejo a pobreza. Porque se você vê a pobreza, você começa a se distanciar dela. Então você se cura porque você percebe. Você percebe o comportamento pobre nos outros para identificar ele em você também. Não com julgamento, mas para melhorar, para mudar, para aprender a ser diferente. Foi o que a Madi disse, como é que algumas pessoas se tornam ricas e prósperas e outras ficam correndo atrás do próprio rabo? Porque as pessoas não percebem a pobreza. Elas olham, na verdade elas percebem a pobreza e olham, ai, sou pobre, não tenho dinheiro, não tenho como sair daqui, mas ela fica ali remoendo, ela não olha para a solução. Então ela tá chafurdando na merda, ela tá tentando se limpar da merda, estando na merda. Não tem como, é impossível. Quando você vê a pobreza no outro, você consegue fazer algo que agora virou moda, que é chamar de modular. Você percebe o comportamento no outro e você sabe que você não quer esse comportamento em você. Então não critique o outro, porque muitas vezes você tem um comportamento pior. Não julgue o outro, observe o outro, use o outro para aquilo que ele serve, ser o seu espelho. Observe no outro esse comportamento. Quando essa pessoa me falou assim, mas pra que eu vou ter um carro caro? Eu tenho um carro caro e amo. Tanto que quando eu atropelei a Garça, eu falei pra vocês, quer dizer, a Garça me atropelou, já a Garça vai voltar na nossa história de novo.
nessa live ainda. Quando ela me atropelou, eu só pensei, meu Deus do céu, o valor de um farol desse carro. Só que tem como ser pago. Se tivesse acontecido ter quebrado o farol, eu teria como ter pago. Aliás, um comportamento pobre é você abraçar coisas que você não tem condições de ter. Eu lembro que quando eu comecei no meu primeiro emprego, eu ganhava R$70. Não sei o que é R$70 no dinheiro de hoje, mas era R$70. Eu fazia uma listinha com papel todo final de mês para ver quanto que eu tinha gasto. Gasto nisso, gasto naquilo. E sempre guardava um dinheirinho. Era pouco, eu lembro que não era muito não, tá? Já era pouco hoje, né? Hoje nem se fala. R$70, cara, tu vai no mercado comprar pão só. Então, já era pouco naquela época. Mas eu lembro que eu fazia uma listinha. Gerenciamento. Pessoas ricas olham pro dinheiro, não olham pra pobreza. Pra onde você tá olhando? Pro que você não consegue ter, pro que você não paga, pra tua conta, por não sei o que lá, ou você tá olhando para aquilo que tá entrando de dinheiro? O que você focaliza cresce. É outro conceito do Harvey Eker, do livro Segredo da Mente Milionária, que tem gente que fala que é um livreco, mas é um livreco que, se você entender os conceitos, pode salvar a vida de ser pobre. Então escreva aqui, eu me curo da pobreza e eu vejo a pobreza. Você vê, quando você percebe um ambiente pobre, pessoas, lugares, informações, você consegue se afastar disso. Porque você não cai naquela... O que eu poderia ter dito para essa pessoa que disse assim, não vou comprar um carro caro. Podia comprar uma Mercedes, mas vou comprar um K. Porque é mais barato, porque não vou pagar IPVA. Olha! Que necessidade é essa de retenção? Se eu posso ter uma Mercedes, tenha. Agora, se você não pode ter uma Mercedes, compre um K e cuide desse K. Eu já falei pra vocês de uma história que tava o pai e a criança indo pra escola com pressa. E a criança passa pela barraquinha de sorvete e, pai, eu quero sorvete, eu quero sorvete, eu quero sorvete, eu quero sorvete. E o pai, não dá tempo, nós estamos comprando assim, eu quero sorvete, eu quero sorvete, eu quero sorvete. O pai vai lá e faz o quê? Compra um sorvete pra criança parar de gritar no meio da rua, né? Que é um dos piores comportamentos que os pais podem ter, mas tudo bem. Falaremos de pais e filhos em outra live. Aqui o conceito é, pai comprou o sorvete pra cria parar de encher o saco. A criança tá lá, tão com pressa, lembra? Tão caminhando rápido, o que acontece? Cai o sorvete da criança. Claro, porque a criança não tá carregando mochila, tá correndo, tá olhando pra tudo que é lado. Criança, né? Sendo criança. O que o pai faz? Vai lá e compra 2 bolas de sorvete. Porque naquele momento a criança começou a chorar mais ainda, mais desesperada ainda. Ou seja, o pai não percebeu que a criança não teria condições de ter uma bola de sorvete. Depois dá 2, o que acontece? Cai de novo. E a criança vai pra escola frustrada, sem o sorvete, o pai gastou, se incomodou, brigou com a criança, virou no inferno. Ou seja, o sorvete que era pra ser um momento gostoso virou um inferno. Quando você quer algo que você quer agora, que você não tá pronta ainda, e você perde. Depois você pensa, puxa vida, não era o momento. Não era o momento de conhecer aquela pessoa, não era o momento de ter aquele dinheiro, não era o momento de ter comprado aquele carro, porque esse carro é caro. E eu furei o pneu e agora não tenho dinheiro pra comprar o pneu dessa desgraça. Tu entende? Então nós temos que cuidar isso, essa nossa necessidade de ter agora e de ter além daquilo que nós temos. Se você já tem, você cuida. Como é que você cuida do que você já tem? Ai, mas essa casa eu não vou ficar aqui mesmo, então não vou cuidar. Gente, eu quando fico em Airbnb, os donos dos Airbnb sabem, eu limpo o Airbnb como se fosse meu. Eu acho um absurdo trocar a toalha no hotel todos os dias. Pra que eu não troco a toalha em casa todos os dias? E olha a abundância que na verdade esconde uma pobreza. Porque se eu tô no hotel, eu vou comer o café da manhã, que eu não como em casa. E daí come e passa mal. Engorda, depois não quer mais, aí não sei o quê. Ou então vou trocar a toalha 2 vezes por dia. Olha, isso que absurdo. Pra quê? Pra quê? Diga para mim, Cíntia Chagas. Primeiro conceito que nós falamos é que pobreza é doença. O segundo conceito, cuidado com o ambiente pobre, pessoas, lugares, informações de pobreza que você permite que entrem na sua mente. O terceiro, crenças limitantes, que o pessoal falou aqui antes. Crença limitante do esforço. Para você ter riqueza, você tem que se esforçar, você tem que lutar. Isso vem da nossa mente histórica.
Porque na era industrial nós precisávamos trabalhar 14, 16 horas e você via o teu pai e a tua mãe chegar em casa e dizer assim: nossa, hoje eu cumpri minha missão, tô cansada, tô exausta. Foi um dia que valeu a pena. As pessoas não sabem fazer isso que a Cícera falou agora. Estudar finanças, educação financeira, alma e consciência, para cuidar do dinheiro. Para olhar para a riqueza ao invés de olhar para a pobreza. Para olhar o que você tem, mesmo que não seja o que você quer, mas olhar para o que você tem. E cuidado com a positividade tóxica, que foi uma live, já assista. Olhe de forma adulta, mate a criança dentro de você, para de ser a menininha. Por um lado, a menininha não faz dinheiro. A menininha o que é? É a pessoa adulta que olha e não dá conta da vida adulta. Se esconde atrás de desculpas, atrás de crenças limitantes, atrás de colocar a culpa nos outros, terceirizar, atrás de se culpar. Então a crença do esforço é uma crença limitante que diz que eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Será? Será que enquanto você está se matando de trabalhar, você não está aqui, ó, na sobrevivência, sem conseguir acessar o propósito e a felicidade? A gente já vai falar na cura da doença, da pobreza, do quanto o propósito e a felicidade é importante e como você cria isso. O esforço, o trabalho. Ah, meu Deus, outra coisa que eu coloquei aqui, a crença limitante da salvadora. A salvadora é aquela que quer fazer tudo por todo mundo, que acha que tem o poder de salvar as outras pessoas, quer resolver o problema da mãe, do pai, do irmão, do outro e só olha pra fora. Se você olhar pra riqueza, você olha para suas finanças, pro seu comportamento, você tem autoconhecimento, você mergulha pro único sentido que faz sentido de dentro. Então, cuidado com a síndrome da salvadora e a síndrome da heroína, de querer salvar todo mundo. Cuidado com a crença limitante de achar que dinheiro é ruim, que ricos passam a perna nos outros para ter riqueza, que o rico tem que pagar mais imposto porque ele ganha mais. Cuidado, cuidado, cuidado com a inveja que você tem de pessoas que têm riqueza. Quando você vê uma pessoa conquistando alguma coisa e você sente a inveja, o que é natural no ser humano, porque você também queria a desgraça, por que aquela, de novo, ela tá conquistando, por que eu não consigo, por que eu não tenho? Esse sentimento é natural, absorva essa inveja, mas não deixa ela te dominar. Olhe para essa inveja distanciada da inveja. Você acha que eu não tenho inveja das pessoas? Eu seria hipócrita, e quem te diz que não tem? Pelo amor de Deus, gente, é claro que eu tenho. Eu vejo uma pessoa passando com um Lamborghini por mim, meu Deus do céu, inferno, por que eu ainda não posso ter um Lamborghini? Eu não teria um Lamborghini, mas acho lindo. Tem um Lamborghini no Brasil, gente. Diga para mim, Cíntia Chagas. Para andar nessas ruas esburacadas? Para levar uma multa porque você não pode usar o que o carro te oferece? Ai, quanta incongruência! O ser humano é hipócrita por natureza, então não seja mais hipócrita do que a sua natureza humana. Sinta a inveja, mas se distancie dela. Entenda que enquanto você estiver sendo a sua inveja, você não vai conseguir sair do comportamento de pobre. Do comportamento pobre, porque você vai estar tentando limpar a merda com mais merda. Cuidado, achar que você precisa de sorte para ser rica. A sorte adora pessoas preparadas. Você tem se preparado? Você tem se dedicado e se comprometido com aquele sonho que você tinha? Que hoje você diz assim, ah, minha vida é uma droga, uma desgraça, eu tô pobre, não tenho dinheiro, não posso, não vou, não faço. Mas você se dedicou pro sonho que hoje você ainda não fez? E por que hoje você não se dedica para esse sonho, para ele ser amanhã? Cuidado com uma vida zumbi, uma vida no fluxo, que é todo dia a mesma vida. Cuidado com a crença limitante de achar que para ser rico você precisa de sorte. Você precisa de comprometimento, de dedicação a você. E nem tô falando necessariamente de disciplina. De esforço. Não tô falando de esforço. Tô falando de comprometer-se. É diferente. É outro conceito. Quanto você é comprometida com os seus sonhos. Com aquilo que você quer para você. Quanto você fica se perdendo da sua vida ao olhar para a vida do outro. Assuma a sua porção adulta. Cuidado com a necessidade de ser a queridinha que quer agradar todo mundo e ajudar todo mundo e não olha para si. Cuidado com a crença limitante de ser a coitadinha, a pidona que nunca tem nada e aceita tudo dos outros. Quando você quer e aceita tudo dos outros, menor você vai se tornando, menor você vai se tornando. Porque o universo dá aqui para outra pessoa, para essa pessoa poder dar para você.
Entende que enquanto a gente for dependente de programas sociais, a gente não vai ter riqueza. Esse conceito não funciona. Porque, infelizmente, torna as pessoas dependentes. E o que o sistema quer que você fique na base da pirâmide de Maslow, ficando cada vez mais pobre, porque as pessoas pobres são facilmente manipuláveis. Eu tô num lugar em que todas as pessoas, todos os empresários falam a mesma coisa. Aqui, se você der R$50 a mais para alguém, você leva a mão de obra do lugar. R$50. Se eu tô trabalhando aqui e o cara da frente me oferece R$50, eu vou. Eu não percebo se tem treinamento, se não tem treinamento, se é um lugar legal, se a equipe é legal. Não, eu vou pra lá. Porque daí se eu não ficar lá, eu fico no outro. A mão de obra aqui é péssima. E de péssima qualidade muitas vezes. Porque não tem qualidade para uma pessoa que se vende. Você precisa ter os seus limites, você precisa ter os seus valores inegociáveis. E aí você não vai se vender. E aí você não é facilmente manipulável. E aí as pessoas vão se afastar, tá? Os pobres, pelo menos, de dinheiro e de mente, com certeza. Lembrando que tem muito rico que é pobre. Entendeu? Tem muito rico que é pobre e você sabe disso. Então não tô falando necessariamente de dinheiro aqui. E você sabe disso também. Cuidado com o comportamento infantil da menininha que eu acabei de falar. A menininha que não toma conta da vida dela, que precisa dos pais, que precisa do outro, que tá sempre preocupada, que tá sempre desesperada. Meu Deus! Cuidado com isso. Criança não faz dinheiro. Quando você é menininha na sua vida, perceba quando você é menininha. Quando você se deixa levar pelas emoções, quando você tá desesperada, quando você... Isso é a criança. O adulto faz o quê? É um assunto que domina. E não se julga por estar tendo um comportamento pobre, um comportamento infantil. Olha para isso distanciada para ter a oportunidade, percebendo a oportunidade de crescimento que tem nisso. E a gente tem oportunidade de crescimento se a gente fizer esse movimento o tempo todo. O tempo todo. Então a gente falou aqui de 3 conceitos já. Pobreza é doença, ambiente pobre, crenças limitantes e agora a carência. O comportamento pobre é um comportamento mesquinho, invejoso, pão duro, desorganizado. Um comportamento desajeitado, de desamor, tudo falta. Eu coloquei tantas faltas aqui, eu coloquei falta de dinheiro, claro, pobreza é óbvio que é falta de dinheiro, mas lembra que eu falei pra você que pobreza é uma doença? E o dinheiro é só uma manifestação do que a gente já tem dentro? Lembra disso? Então é óbvio que vai ser falta de dinheiro, mas vai ser falta de gerenciamento. E aqui eu tô falando de gerenciamento financeiro, sim, mas eu também tô falando de gerenciamento de tempo. Também tô falando de gerenciamento emocional. Não adianta você fazer dinheiro e você não ter as emoções gerenciadas, não controladas, gerenciadas, usadas a seu favor. Não adianta você ter dinheiro se você não tiver a emoção bem gerenciada, você vai perder esse dinheiro cedo ou tarde. Esse dinheiro não vai fazer sentido, ou talvez esse dinheiro não faça sentido pra você. Quantas pessoas ricas você conhece que são pobres? Porque elas deitam no sofá, no travesseiro e elas não conseguem relaxar. Isso não é riqueza, porque a riqueza está relacionada a dinheiro, mas também está relacionada às suas emoções gerenciadas, ao seu tempo gerenciado. Gente, o tempo é a única coisa que não volta. É o único investimento que você coloca e que não tem retorno no mesmo investimento. O retorno dele é diferente. O que tem retornado do tempo que você investe? Como você tem gerenciado o seu tempo? Como você tem gerenciado o estado pleno de presença? De estar aqui, no aqui e agora, sem ficar sendo sequestrada pelo passado ou sendo sequestrada pelo futuro. Gerenciando as suas emoções. Gerencie, use as suas emoções. A tristeza, a raiva e o medo. Tem tantas lives que eu falo a respeito dessas 3 emoções básicas, segundo Eric Berne. Gerencie a falta da sua inteligência sedutora. Você sabe que pessoas bonitas, asseadas e bem apresentadas ganham 60% mais. Então não vem dizer que beleza não põe mesa.
Cuidado com as crenças limitantes. É bom você ver uma pessoa bonita, bem arrumada, uma pessoa que se arruma pra vida. E não pela carência, pela falta, pelo medo do julgamento, do que o outro vai falar. Não é isso. Tem uma amiga minha que fica louca se ela vê minha unha não pintada, tá vendo? Eu tenho duas, na verdade, agora. Uma numa cidade e outra noutra. Chega pra mim e olha pra minha unha não pintada. Qual é a necessidade? Ela tá bem feita, ela tá bem asseada, tá bem limpinha. A necessidade de manter-se pintada pra mostrar pro outro, qual é a necessidade? Cuidado com o que você acredita como uma demonstração pro outro, porque você é você. Ela é ela, eu sou eu. Entende? E não tá errado nem o comportamento dela nem o meu. São coisas diferentes, são pessoas diferentes. Combina comigo. Combina comigo aquela unha preta, linda, maravilhosa que vocês vencem? Também. Então, faça o que combina com você. E aí você se torna um assunto que você domina. Gerenciando as suas emoções, estando no momento presente e também a sua inteligência sedutora. Comprometa-se com você. A carência é a falta de comprometimento, de posicionamento. Eu não sei se você lembra que eu falo sempre do princípio de Pareto, que diz o seguinte: 80% dos seus resultados vem de 20% das suas ações. Agora, se você sai, você não se compromete contigo, você conversa com qualquer um na rua, você não para, você chega atrasada, você se desorganiza, você vai bater o carro porque você estava olhando e pensando no trânsito e estava com pressa porque não sei o que lá. Você é sequestrada de si, você não é um assunto que você domina quando isso acontece. Você precisa estar no momento presente. Para estar no momento presente, você precisa fazer gerenciamento de tempo. O que você dá conta? Não diga sim quando você não olhou a agenda. Olha que coisa básica que eu tô falando. E isso faz tanta diferença. As pessoas mais abastadas que eu conheço, que são abastadas e são felizes, de verdade, elas têm tempo para tudo que elas querem. Ainda que elas façam um monte de coisa que talvez elas não gostem. Você acha que eu faço tudo que eu gosto? Você acha que eu gosto de ficar, meu Deus, amanhã é segunda-feira, tem que limpar a casa de noite para organizar a semana, não sei o que lá, e as meninas queriam ir no culto, eu não vou no culto com elas, porque eu vou estar aqui limpando a casa, porque não sei o que lá. Só que entre das minhas prioridades, sair com elas na segunda e manter a minha casa asseada para mim, porque eu não recebo ninguém aqui. Para mim é uma prioridade, é um comprometimento comigo. Eu gosto do meu ambiente ajeitado. E eu gosto do meu ambiente ajeitado por mim, muitas vezes. Porque eu gosto de fazer do meu jeito, não por controle, mas porque eu gosto. Eu coloco aquela música e ali eu me perco fazendo as coisas. Assim como eu faço quando eu tô dirigindo, por exemplo. Cuidado com você ser um assunto que os outros dominam e não você. Se você gosta da sua unha bem pintada, se você gosta disso, isso é seu. Combina com você, que bom. Cuidado com olhar para fora quando você julga algo no outro. É isso que eu quero comparar. Então, além de escrever, eu me curo, eu vejo. Escreva: dinheiro é bom, eu faço dinheiro, eu tenho e eu sou a riqueza. Já a gente vai chegar num outro conceito que vai fazer sentido todas essas frases. Aqui eu coloquei um quinto tópico também. O sistema quer manter você pobre, que eu já falei. Mas quero adicionar algumas coisas. A indústria farmacêutica quer você doente. Cuidado com o que você vê daquela médica, daquela influencer que você assiste, que diz: agora você precisa comer tal coisa, colocar tal suplementação, tirar. Cuidado. Porque essas pessoas dizem: ah, mas foi aquele último congresso que eu assisti, aquele último congresso que você assistiu, é feito pela mesma indústria que você vai vender depois. Olha o conflito de interesse aí. Conflito de interesse é quando você está dizendo que algo é positivo, quando você, na verdade, está falando esse algo positivo para o outro, que é positivo para você. O sistema quer manter você pobre. Se você tiver dinheiro, se você for rica, se você fizer o seu gerenciamento, os bancos podem quebrar. Se você cuidar da sua vida, os políticos serão desnecessários. E os políticos não querem ser desnecessários porque eles querem ganhar o deles. E é mais fácil um político ganhar o deles
Quando tem sistema social que mantém a base da pirâmide de Maslow cheia de pobres, dependentes. Sabe como é que você sabe que um programa social tá dando certo? Quando ele tem o mínimo de pessoas possível, não o máximo de pessoas possível. Entendeu? Quando esse sistema não cria dependência, ele cria independência. O governo ajuda até que você faça por você. Mas num país que as pessoas dizem que estão há 25 anos num sistema social e falam isso com orgulho, e que o governo aprova, tem muita coisa errada aí, não tem? Nós estamos num sistema pobre. E você vai lutar contra isso, tá? Porque quando você começa a ser um assunto que você domina, as pessoas que não são assunto que dominam, elas não entendem o teu comportamento. Você se torna incompreendida. E aí é a sua decisão. Você quer ser compreendida por pessoas que não têm isso? Ou você quer ser um assunto que você domina e escolher pessoas que também são assuntos que dominam na sua vida? Eu tenho uma dificuldade imensa, imensa. Tem uma coisa em mim que é um brilhantismo que faz bem pra mim, pessoalmente, individualmente, que é assim, ó, uma das melhores coisas que eu faço por mim, que é autogerenciamento. Gerenciamento de tempo, gerenciamento de grana, gerenciamento de tudo. Eu gerencio tudo o tempo todo. A maioria das pessoas acham isso um saco. Ai, como você é chata. Ai, mas você só come certinho. Mas você gosta do meu corpo, não gosta? Quando eu vou provar aquele vestido lindo, que eu fico incrível, você diz, nossa, como você tá linda. Pois é, só que você tava criticando a forma como eu como, lembra? Ai, mas você chega sempre no horário e fica incomodando todo mundo pra chegar no horário. Gente, eu incomodo o povo pra chegar no horário que vocês não fazem ideia. Pra respeitar o tempo, vocês não fazem ideia, porque o meu tempo é gerenciado. E você acha que eu, sendo um assunto que eu domino, vou permitir que uma pessoa que não é um assunto que domina, que não sabe gerenciar o tempo, bagunçar o meu tempo, que é uma coisa que não volta? E isso é uma briga eterna, porque pare e pense quantas pessoas você conhece que de fato respeitam a agenda, respeitam o tempo. São pouquíssimas e elas são taxadas de chatas. Ai, a Miranda é insuportável, porque quando ela fala 5 horas, não é 5 e 5, não é 5 para 5, é 5. E aí eu aprendi, só que isso vai até os 40 anos, tá? Nos últimos 3 anos, sim, estou com 43. Nos últimos 3 anos eu comecei a dividir as pessoas entre pessoas que respeitam o meu tempo e pessoas que não respeitam o meu tempo. Ainda que eu as ame. Aquela história, ame as pessoas, não tem problema nenhum, mas não concorde com o comportamento delas. E se distancie se for o caso. Continue amando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, o amor é uma coisa. Você vai sentir anyway, tá tudo bem. Agora, se distancie. Então, as pessoas que respeitam o meu tempo, elas têm 3 chances. Se ela traz a primeira, a segunda e a terceira, eu já coloco ela nas pessoas que não respeitam o tempo. Aí, meu bem, eu vou chegar quando eu quero. Eu vou ir quando eu quero. E eu vou desmarcar sem dó nem piedade. Agora, se ela está nas raras pessoas que respeitam o meu tempo, que chegam no horário, que são respeitosas com aquilo que eu valorizo tanto, que é o meu tempo, elas são Deus pra mim. Eu não desmarco, eu não deixo de ir, eu não faço depois, eu não sei o que lá. Falei pra vocês que na segunda-feira é o dia que eu dou organizada na casa daqui, né? Então na segunda-feira de noite eu organizo tudo, faço a minha janta, limpo a casa, dou aquela ajeitadinha, tararã. Faço tudo porque durante a semana, não é porque eu sou chata e louca, é porque depois, durante a semana, eu não preciso fazer mais nada. Então eu já fiz a unha se eu vou fazer a unha, eu já limpei a casa se eu vou limpar a casa, eu já fiz a hidratação no cabelo se eu vou fazer hidratação no cabelo, eu já fiz a minha depilação se for depilar, tem depilação definitiva, mas sempre tem um retoquezinho pra fazer outro. Eu já fiz isso, já fiz todo o gerenciamento. Eu estou livre a semana toda. Aí, você percebe as amigas tuas, fulano, ciclano, hoje não posso porque tem que fazer tal coisa, porque não sei o que, tá perdida. Quantas pessoas estão perdidas nas suas agendas? Porque não tem gerenciamento de tempo. Então, na segunda-feira passada, eu fiz tudo isso ao longo do dia, para de noite no culto com as meninas. Só que entre Gramado e Canela tava um inferno. Um inferno. Eu fiquei 40 minutos para andar uma quadra. Como eu sou um assunto que eu domino, antes de ficar pé da vida, chegar lá, estragar o culto, estragar o que nós íamos fazer, incomodar todo mundo, mandei uma mensagem para elas. Tô voltando pra casa. Mas sério, não sei o que lá, tá puta. Não tô puta porque vocês não me viram puta ainda. Vocês não me viram braba ainda. Não tô braba. Só tô dizendo pra vocês que eu tô voltando pra casa. Não faz sentido eu vou continuar.
Então, o gerenciamento de tempo também é você saber o que você dá conta ou não dá conta. Fiz a volta, pensei, por algum motivo não é pra eu ir. Fiz a volta, tchum, 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 estacionei meu carro, vim aqui, descongelei o que eu tinha. Já tinha feito comida antes, lembra? Então, eu tinha janta em casa. Eu tinha o meu jantar do meu jeito. Descongelei o meu jantar, que já tinha sido feito previamente. Uma vez eu tava no dentista e meu dentista disse assim, Miranda, eu vi que você faz Excel pra viagem, com a roupa, a temperatura e tudo mais. Essa é uma mania minha que eu emprestei pra batear do País Eiffel. E eu disse sim, ele, ai, mas que chato, chega lá, não sei o que. Ela disse, pelo contrário. Se eu vou ficar 10 dias na Europa e eu já defini que roupa eu vou usar, quanto tempo a gente perde definindo roupa, meninas? A gente se atrasa por causa disso, ou seja, a gente atrapalha a vida dos outros porque a gente não sabe o que vai usar. Quando eu vou comprar uma roupa, eu já penso nisso. Olha o comportamento de riqueza. Eu já sei onde essa roupa vai caber, com quais roupas vai caber. Eu fico ali uma meia hora na loja, namorando, tararã. Se posso levar para casa, vou, provo de novo. Dificilmente eu compro alguma coisa de forma abrupta. E isso faz com que eu respeite o meu dinheiro e aquilo que eu tenho em casa e depois o tempo dos outros, porque eu já sei que roupas usar. Tanto que esses dias uma amiga minha disse assim, Miranda, tô chegando aí pra gente sair. Eu tava voltando do almoço e eu tava num calor do cão, porque aqui muda o tempo todo, né? Brasil, na verdade, não é só aqui. Eu cheguei em casa em 5 minutos e eu troquei de roupa. 5 minutos. Eu troquei toda a roupa. Quando eu desci, ela já tava chegando. Por que isso? Porque eu sou um assunto que eu domino. Agora lembre-se, quando você é um assunto que você domina, as pessoas que não são um assunto que dominam, elas vão te achar chata, insuportável. E a gente fica insuportavelmente rica. E a pobreza sai da gente. Porque a gente gerencia o tempo, a gente gerencia o dinheiro, a gente gerencia aquilo que é legal pra nós, a gente gerencia o nosso comprometimento, a gente gerencia as nossas prioridades, porque nós somos um assunto que dominamos, porque nós temos os nossos valores inegociáveis. Pronto. Entende? Então, o nosso quinto tópico é o sistema vai querer te manter pobre, inclusive as pessoas que estão perto de você sem querer. Porque isso muitas vezes, na maioria das vezes, é inconsciente. Não o sistema, tá? A política sabe muito bem o que tá fazendo. A religião sabe muito bem o que tá fazendo. Não tô falando de espiritualidade. Diferencie, somos adultas e eu tô te tratando como adulta, feito? Então, essas forças do sistema são conscientes. Mas a sua amiga às vezes é inconsciente. Seu pai, sua mãe, sua família, as pessoas que estão tentando te trazer para o lugar que elas são, um assunto que elas não dominam, que os outros dominam, elas estão tentando tirar essa dominância de si que você tem. Esse autoconhecimento, essa força. Não esmoreça. Ou você traz elas para sua vida, ou você se afasta. E muitas vezes você precisa se afastar para depois trazê-las para sua vida. Esses dias uma grande empresária que eu conheço, ela disse para mim assim, olha, tava conversando comigo para que eu ajude ela na empresa dela. Nessa parte de reestruturação como especialista em negócios. E eu pensando, será que eu quero, né? Porque no final das contas eu tô muito mais voltada para escrita, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu amo. A empresa dela é fantástica, eu acredito pra caramba, acho que tem tudo a ver. Eu disse, quer saber? Vamos. Vai dar certo. E ela disse pra mim assim, como a situação tá delicada, ela falou, se for algo que eu não possa pagar, na verdade a gente vai morrer junto. Então eu preciso ter condições agora. Às vezes você precisa dar uma recuada pra levar mais pessoas juntos. E tá tudo bem. Isso está tudo bem. Agora você dá uma recuada pra ficar continuando na merda, nos comportamentos de merda, ou as pessoas alteram o comportamento pra fazer parte da sua vida, ou sinto muito. Hasta la vista, baby. A porta da rua é serventia da casa. Fica quem quer, fica quem te respeita. Tenha conversas difíceis com as pessoas que você ama. Aliás, como eu falo, não seja um assunto que você domina, conversas difíceis são para ter. Eita inferno, olha lá, quando o tempo começa a me pressionar, viu só? O sequestro? Volta! Conversas difíceis, como eu falo, não seja um assunto que você domina, são para ser tidas com pessoas que você ama e você respeita. Para de tentar ter conversa difícil com um vizinho que não tá nem aí pra você. Que aquela pessoa tentar ensinar o outro. Olha a síndrome da salvadora. Ensinar quem? Nem tu não aprendeu ainda. Eu digo pra vocês, a live que eu faço aqui é pra ensinar alguém. Quem tá aqui há mais tempo sabe que não. Apesar de ser live class, eu estou ensinando a mim. Eu estou aprendendo.
E se você aprender, eu vou adorar. Se você anotar, eu vou adorar. Se você comentar aqui, se você perguntar, vai ser ótimo. Entende? Mas você precisa ser um assunto que você domina, porque o entorno não é um assunto que domina. E ser um assunto que domina dá uma trabalheira do cão. Porque é o dia inteiro, todo dia, você gerenciando pessoas que não se gerenciam. E quando essa grande empresária falou pra mim isso, não foi exatamente assim, tá? Mas foi assim. Foi em relação a outra pessoa, era outra situação, mas no fim das contas, cabia pra nossa situação também. Adianta eu cobrar um valor que ela não vai conseguir pagar? Que eu vou matar a empresa sem começar? Não adianta. Então, às vezes, a gente precisa dar essa recuada. Em que momentos você precisa dar uma recuada porque as pessoas não estão entendendo a tua evolução? Que momentos você precisa ser condescendente e querida e carinhosa com as pessoas que não estão compreendendo a sua evolução? E que momentos que você tem que dizer assim, olha só, você já teve todas as suas chances, tá? Para também de passar pano pra pessoa de merda. Tenha conversas difíceis com pessoas que você ama, mas se elas não mudarem, afaste-se. Continue amando, mas afaste-se. Porque senão você vai estar dando chance. Para com aquele sorrisinho amarelo. Esses dias eu tive que ter uma conversa bem difícil com uma amiga minha. Eu disse, olha, quando o fulano estiver perto ou for sair conosco, eu gostaria de ser avisada, porque eu não quero ser mal educada com ele e eu vou ser mal educada com ele, porque ele é um donro de merda. E isso vai estragar a nossa amizade. Então, quando ele for, eu quero saber, porque se eu tô numa veia ruim, eu vou atropelar. E se eu atropelar, você não vai gostar, porque você gosta dele, eu não. Eu não tenho nada, nem conheço a pessoa direito. Mas a pessoa tem comportamentos que eu sei que em alguns momentos eu vou devolver o abuso. E a minha amiga não vai gostar. Então eu tive que ter essa conversa difícil com ela. Ela entendeu que ela é uma pessoa adulta. Só que não dá pra ter conversas difíceis com pessoas infantis. Lembre-se disso. Para de gastar a tua voz, o teu tempo com pessoas que não merecem. Porque o sistema quer te manter pobre. E várias pessoas que você ama fazem parte do sistema. Porque elas não são um assunto que elas dominam, elas estão dormindo, elas estão no modo zumbi ainda. E nem todo mundo quer despertar. Nem todo mundo sabe despertar. E cada um tem o seu caminho pro despertar. Tanto que eu já falei pra vocês, uma vez a Cícera me disse assim, Miranda, mas você faz bem pro mundo, esse é o teu propósito. Eu disse, sim, fazer bem pro mundo ser o meu propósito é pesar demais, quero não. O que eu quero é fazer bem pra mim. E eu faço bem pra uma galera porque eu faço bem pra mim. Quantas pessoas a gente ilumina a vida porque a gente faz bem pra nós, porque as pessoas se inspiram, seja inspiração. E quem não se inspirar, porque você tá gerenciando seu tempo, você tá gerenciando seu dinheiro, você tá gerenciando a sua vida, você é comprometida, tem seus valores negociáveis definidos, não vale a pena ter na tua vida. Porque esse é o comportamento pobre, que vai te manter na pobreza. Então escreva de novo, eu vejo o comportamento. Eu vejo o comportamento. Porque quando você vê, o que é visto não pode mais ser desvisto. E quando você vê, você consegue se distanciar, se for o caso. Quase todo mundo tá dormindo. Olha, somos mais de 8 bilhões de zumbis no planeta. É desestimulante. Mas nós estamos aqui, né? Estamos no jogo, então vamos jogar. O sexto tópico, lembrando os anteriores. Pobreza é doença. Segundo, ambiente pobre, falamos de crenças limitantes, falamos da carência, falamos do sistema pobre, agora vamos entrar na permissão. Lembra da história da garça? Eu disse que ela ia voltar. Por isso que eu gosto das minhas colas, porque elas fazem sentido e ganham velocidade, porque eu falaria a mesma coisa em 5 horas. Se você parar pra pensar, pra refletir a quantidade de assuntos que a gente fala em 1h30 de live class, você ia perceber que essa live class poderia ser feita em um final de semana. Eu teria assunto para um final de semana sobre o mesmo tema. Porque é muita coisa. Gente, olha a quantidade de coisa que eu falo. Por isso que eu peço para vocês anotarem, que é muita informação. Então a garça volta, porque eu anotei aqui. Exemplo da garça. Permissão. Vou falar de novo. Tava na estrada,
correndo que nem uma louca, reduzi porque tinha muita curva. Quando eu vi, ainda bem que tinha bastante curva, quando eu vi no meio de uma retinha pequena, uma garça. Consegui reduzir, quase a ponto de parar. A abençoada da garça, ao invés de ir pra longe de mim, veio pra cima do meu carro. Atropelou eu. Não fui eu que atropelei ela, foi ela que me atropelou. Ela me atropelando, eu pensei, meu Deus do céu, meu farol. Não consegui parar o carro. Fui mais, não sei quantos quilômetros, tarará, 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 porque tava na serra, não tinha estacionamento. Quando consegui parar, vi que só o farolete tinha caído pro lado de dentro. Garça, não sei o que aconteceu. Possivelmente tenha morrido, espero que sim, pra ela não ficar sofrendo. Continuei, consegui, enquanto tava vindo o gerenciamento emocional, consegui já resolver da estrada sozinha uma mulher, que é um peso pra sociedade, que eu tive que pedir pra um monte de gente pra me ajudar pelo telefone, porque eu tava sozinha, dirigindo. Sim, mãe, eu estava dirigindo no telefone, mas ela sabe disso, porque eu faço isso sempre. E não dá pra multar a gente quando a gente admite assim, né? Só pegando, será? Enfim. Pensamentos intrusivos. Garça me atropela, o farolete cai pra dentro, enquanto estou ouvindo gerenciamento emocional, estado pleno de presença, consigo resolver onde eu vou chegar. Chego e almoçar com a minha mãe, chego na cidade, deixo o carro do lado da casa da minha mãe, que era a oficina, o cara conserta, cobra R$300, vou pra casa da mãe, almoço, o cara vai lá, me busca, volta o carro, vou pra minha casa, tudo resolvido, sem nenhum atropelo. Olha o gerenciamento aí. Tudo resolvido. Ok. Até então eu ouvi todo mundo falando, ainda bem que você não se acidentou, ainda bem que foi só R$300, ainda bem que não sei o que lá, ainda bem que não... Olha as permissões. Não! Que ainda bem, eu preferia ter gasto já. Falei pra vocês R$300 num vinho com as minhas amigas, num jantar, numa blusa, seja lá o que for. Botado fogo na lareira, se fosse o caso. Mas o dinheiro é meu, quem resolve sou eu. Cuidado com a permissão, aquilo que você permite entrar na sua vida. Porque aí, se você permite esses pensamentos, você permite que aquela pessoa que disse, vou comprar um carro de 12 mil para não pagar IPVA, que podia comprar uma Mercedes, mas vou comprar o carro, você permite que isso seja verdade para você. E já já você vai ver o porquê que isso é tão complexo. Parece fazer sentido, né? Vou comprar um carro e vou gastar em outras coisas. Já vou falar para vocês por que aí tem uma cilada gigante. Escreva aqui, eu permito a riqueza. Uau, nosso comportamento já tá mudando. A nossa mentalidade já tá mudando. O mindset, como dizem o pessoal do mundo dos negócios que adoram inglesar tudo, a nossa mente está mudando. Eu permito a riqueza. Porque é impossível você permitir a riqueza e a pobreza. É impossível. Ou é um ou é outro. Aqui é excludente. Quando tem abundância e amor próprio, não tem carência. Eu já falei isso pra você na live de carência. A live de carência tá salva. Se tem carência, não tem amor próprio. Se tem amor próprio, não tem carência. Ou é um ou é outro. Riqueza, a mesma coisa. Ou tem abundância, riqueza, inferno. Ou tem abundância e riqueza, ou tem pobreza. Não dá pra ter os dois ao mesmo tempo. Assuma a sua riqueza. E esteja perto de pessoas que permitam a riqueza. Se você é a pessoa mais inteligente, mais rica, sempre da mesa que você senta, tá na hora de você sair dessa mesa. Tá na hora de você olhar para pessoas que te inspirem. Que te inspirem de verdade, que tem um comportamento assim, que você olha para aquela pessoa e pensa, caraca, que delícia estar perto porque eu estou aprendendo. Não aceite estar perto de pessoas que não ajudam, não contribuem na sua evolução. E é claro que as pessoas muitas vezes vão descontribuir. Mas se for pontual, ok, porque eu também descontribuo de vez em quando. Você acha que naquela história da garça eu mesma não me peguei, às vezes, dando permissão para as coisas? Só que como o que é visto não pode mais ser desvisto, quando eu percebi o que eu fiz? Me distanciei, lembra? Estado pleno de presença, gerenciamento emocional. E essa inteligência sedutora que vos fala, que é ímpar, maravilhosa. Sou professora de... Mas não tem intuito de ensinar ninguém. Aprende quem quer. Tanto que eu parei de ficar incomodando se tem gente ou não tem gente na live. Né? Vamos lá. Próximo tópico. Quão doente você está? Essa pergunta machuca corações. Lembra que eu falei pra vocês não ficarem bravas comigo durante a live porque teriam coisas que ia machucar? Quão doente você está da pobreza? Quão doentes são os seus pensamentos que levam aos seus sentimentos, que levam aos seus hábitos,
que alimentam os seus relacionamentos, que alimentam os seus comportamentos. Quão doentes são os lugares que você frequenta. A mente das pessoas com as quais você mais convive são definidoras dos resultados da sua vida. Quão doente elas estão. Quão doente é o ambiente que você está. A humanidade é doente. Vai ser difícil você achar pessoas saudáveis ou que estejam no caminho da saúde financeira, da saúde empresarial, da saúde de comportamento, de hábitos, de sentimentos, do autoconhecimento, do amor próprio. O amor próprio é um caminho, é uma jornada, não é uma instalação. O amor próprio a gente vai construindo, nós não fomos ensinadas a ter amor próprio. Porque as pessoas que vieram antes de nós, as nossas mães, os nossos pais, os nossos avós, não tinham, eles estavam na sobrevivência. Gente, eu não consigo conceber. Ontem nós estávamos conversando de noite no jantar. Como era a vida da minha avó, da minha bisavó no inverno. Que era mais frio ainda, pense. Então, quão doente é? Nós somos porque nós não fomos ensinadas na saúde. E ao invés de olhar para os seus pais, para os seus avós e criticar, faça diferente você. É fácil a gente olhar para o outro. Só quando a gente olha para o outro, a gente está no julgamento, a gente está na falta, a gente está na carência. Lembra disso tudo? Está no comportamento pobre. Porque você está olhando para fora ao invés de olhar para o único sentido que faz sentido de dentro. Então, ao invés de julgar o seu pai e a sua mãe, que não compreendem o que você está fazendo, como você está fazendo, ou o que eles fizeram o máximo que eles poderiam, dentro daquilo que eles sabiam. E já te deram a vida, desgraça. Você é adulta, agora é contigo. Para de julgar os outros. Que comportamento pobre ficar julgando os outros. Cuida de você. Olha pra você. Então, quão doente está você? Os seus pensamentos, anota aí. Pensamentos, sentimentos, hábitos, relacionamentos, comportamentos e lugares. Quão doente está o que você permite que entre na sua vida. Quando eu tive essa conversa com essa minha amiga, eu disse pra ela, quando fulano estiver junto, eu quero saber, porque senão vai dar ruim. A Cícera colocou aqui atropelar. Eu atropelo mesmo. Gente, eu não engulo mais sapo. Sorrisinho amarelo com comportamento de merda comigo não tem. Quem seria eu que escrevi um livro a respeito do assunto? Se não uma pessoa hipócrita se eu aceitasse o comportamento de merda, dado que eu escrevi sobre o assunto. E o que é visto não pode mais ser desvisto. Então eu identifico o cheiro de merda, o meu merdômetro está ligado o tempo inteiro. Como a minha amiga riu, às vezes que esse cara fez que ele teve o comportamento de merda dele, os comentários de merda dele, eu pensei, ela não tá fazendo isso por maldade, ela tá fazendo isso por ingenuidade, porque ela não viu o que eu vi. Ou se viu, aceita, porque afinal de contas, é o jeito dele. Afinal de contas, ele foi criado assim, afinal de contas, o cara é abastado pra caramba. Olha o comportamento pobre na riqueza. O cara é abastado pra caramba e tem um comportamento de merda. Eu não sei se ele é um Dom Juan mesmo ou se ele só tem um comportamento de merda de um Dom Juan. Mas às vezes que a gente estava junto, às vezes esse comportamento apareceu. E às vezes que ele apareceu pra mim foi o suficiente pra dizer, se aparecer esse cara me pegar numa veia ruim... não, nossa. Ai, meu Deus, e vai sobrar pra todo mundo. Então é melhor não sobrar, né? Olha, gerenciamento emocional. Não é gerenciar as emoções. Aqui eu quero fazer um parêntese legal. Gerenciar as emoções não está relacionada a controlar as emoções, e isso você já sabe. Já falei aqui muitas vezes, inclusive nessa live. Mas também não está relacionada a você não ter aquele comportamento. Está relacionada a saber o que você não dá conta e gerenciar. Eu não dou conta de comportamentos de merda. Eu escrevi um livro sobre isso. E já falei pra você, eu seria hipócrita se eu aceitasse. Como é que eu vou vender um livro pra você que tá me assistindo? Pra curar você.
do vírus do abuso, pelo vírus do abuso, porque isso é uma vacina contra o abuso. Como é que eu falo todo santo domingo isso? E quem eu seria se não uma pessoa hipócrita se eu chegasse lá? Ai, é o jeito dele. Ai, mas ele é abastado. O problema é dele, se ele tem dinheiro, se ele não tem dinheiro, não me interessa. Eu, Miranda, tenho um nível de liberdade que eu não abro mão. Os meus valores são inegociáveis mesmo. Ele pode ter o dinheiro que tiver. Ou ele respeita, ou eu me retiro. É simples assim. Os sinais são importantíssimos. Como dizia minha avó, segundo a frase que eu coloquei no Dom Rua de Merda Nunca Mais aqui. Tchuki, tchuki. Você não vai ver, mas eu vou ler pra você. O diabo mora nos detalhes, dizia minha avó. E eu me apaixonei por ele achando que era anjo e dei-lhe um nome. Dom Rua de Merda. Genial. Genial. Não é? Sinais, detalhes, cheiro de merda. Gente, esse livro é inteligentíssimo. O nome dele é inteligentíssimo. Só que agora fica fácil eu falar, né? Não era bem assim, não foi tudo tão pensado, tá? Não foi tudo tão pensado. Tem muita coincidência aí também. Tem muita coisa que é deucidência que nem os outros. Estou ensinando minha mãe finanças e ela está aprendendo. E veja que ela tem 70 anos. Nunca é tarde para mudar a nossa mente. Claro que não. Ontem foi tarde. Hoje é o dia. Ontem foi tarde para qualquer coisa. Hoje é o dia para qualquer coisa. Para você ser um assunto que você domina, então. Só se prepare, tá? Porque uma galera vai sair. Já falei e falo muito. Ai, ai, ai. É curioso. Quão doente você está? De novo, pensamentos, sentimentos, hábitos, relacionamentos, comportamentos e lugares. Escreva: eu tenho uma vida curada. Eu tenho uma vida curada. Riqueza. Eu tenho uma vida curada. 8º, elimine desculpas. Tô sem tempo. Tá sem tempo pra quê? Pra ganhar dinheiro? Tá sem tempo pra quê? Pra ser feliz? Tá sem tempo pra quê? Quanto tempo você ficou enrolando esse feed aí de merda do Instagram, vendo um monte de porcaria? Você vai dizer pra mim que você tá sem tempo? Gente, o meu tempo é o mesmo que o seu. Eu vivo 24 horas também, só que eu gerencio. E eu não aceito mais que não gerencie. Quem seria eu ensinando gerenciamento de tempo através do Seja um Assunto que você domina, se eu não gerenciasse o meu tempo e se eu não exigisse que você respeitasse o meu tempo, abençoada? Quem seria eu? Elimine desculpas, tô sem tempo. Mas foi fulano. Por causa de fulano, não sei o que lá. Por causa de ciclano, por que não sei o que. Por quê? E cuidado quem é pai e mãe, porque pais e mães adoram usar os filhos como desculpa. Isso é elevado a um nível tão alto, que não raro mulheres permanecem no casamento, dizendo que é por causa do filho, sendo casado com Dom Rua de Merda, porque não conseguem sair do relacionamento. Enquanto você não ver a verdade não vai olhar pra você. E a verdade, assim como a magia, é a arisca. Ela se assusta e vai embora. A partir do momento em que você admite, eu não consigo sair desse relacionamento, eu talvez não entenda nem porquê, já começou a ver. E o que é visto não pode mais ser desvisto. E ganha velocidade. E ganha força. Entende? Elimine as desculpas. Cuidado com as desculpas e elimine. Elimine elas. Cada desculpa que você dá pra qualquer coisa é falta de um gerenciamento. Não tenho tempo. Tá faltando gerenciamento. Não tenho dinheiro. Tá faltando gerenciamento. Claro, vai comprar Lamborghini, que foi o caso que deu agora, é bem complexo mesmo, né? Também aí você quer um milagre grande. E aí milagres grandes requerem algum tempo. Verdade, mas eu saí, diz uma seguidora falando do relacionamento de merda, que possivelmente tinha desculpa usada dos filhos. Os filhos, parabéns. Parabéns por ter saído, porque só uma mulher que passou pelas mãos de um Dom Rua de Merda sabe o quão difícil é sair desse relacionamento. Então, cuidado ao pedir a opinião das suas amigas que não passaram por isso ou que passam pano pro Dom Juan.
Aliás, cuidado ao ouvir o outro. Você sabe que ele vai julgar você por quem ele acha que você é, pela capacidade que ele acha que você tem, por aquilo que ele tem de traumas, por aquilo que ele tem de conhecimento. É muita miopia para você ouvir o outro. Escreva aqui: eu não dou desculpas. Eu não dou desculpas. A gente tá se encaminhando para a melhor parte da live, que é como se livrar disso de vez. Até agora a gente tá vendo o comportamento que nos mantém, né? Na merda. Sou sentimental ao extremo e meu físico não aguenta. Então, como hoje, fico doente. Doenças psicossomáticas, né? Qual é o gerenciamento aqui emocional? E aí tem uma visão. Eu já sei. Talvez por muito tempo não tenha sabido. Hoje eu vejo que eu sou sentimental demais. Então, como é que quando eu olho para isso, como é que eu gerencio isso? Como é que eu começo a perceber esse gerenciamento? Para poder agir. Devagar, com calma. Gente, seja carinhosa com você. Seja amorosa. Eu falo tanto isso para nós sermos amorosos conosco. O amor existe na riqueza, não existe na pobreza. Onde tem pobreza, não tem riqueza. Então, seja amorosa. Eu não dou desculpas. Isso aí, Aline. Eu não dou desculpas. Quem dá desculpa? A menininha. A menininha, quando a mãe vê alguma coisa, diz: fulaninha, ai mamãe, mas foi fulano, ai mamãe, mas não sei o que lá, ai mamãe. Pra que você tá dizendo ai mamãe? Eu não dou desculpas, exatamente. Então, só para recapitular, nós falamos: pobreza é doença, ambiente pobre, crenças limitantes, carência, sistema pobre, permissão. Quão doente você está, elimine as desculpas. E sair do seu lugar te mantém na pobreza. O que é sair do seu lugar? Sair do seu feminino. Assumir um masculino que não é seu. Sabe? Quando você é forte demais, é destemida demais, é brava demais, você vai na frente, você faz todo mundo, você essa energia masculina, você sai do feminino. Ou então estar no feminino ferido. Que o feminino ele é mais introspectivo, ele é mais delicado e tudo mais. Que é isso? Eu sou tão sentimental, eu tô tão no feminino que eu fico doente por não ter força e vigor do masculino. A vitalidade fica no masculino, essa vitalidade que vai pra fora, porque o feminino é mais recluso. Então, cuidado pra você sair do seu feminino curado e ir ou pro feminino doente ou pro masculino. Seja filha antes de ser qualquer coisa. Porque antes de ser mãe, você foi filha. Seja filha da sua mãe. Seja mãe dos seus filhos, se você for mãe. Mas não mãe do seu marido. Lembre-se que o seu marido casou com uma mulher, não com a mãe dos filhos dele. Porque da mãe dos filhos dele, ele pode se separar. Ainda que tenha vínculo com ela para sempre. Mas da mulher que ele escolheu, ele não se separa. Seja amiga no lugar de amiga. E seja profissional no lugar de profissional. Entender o nosso lugar é tão difícil. Eu sou a filha mais nova, tá? A filha mais nova... Minha mãe vai ficar louca agora. Mas a filha mais nova tem que estar longe da família. E eu já sabia disso. Eu sempre soube disso desde que eu comecei a estudar a parte de visão sistêmica. Tem que estar longe. A filha mais nova rompe. Enquanto o filho mais velho, o primeiro filho, ensinou os pais a serem pais, e portanto ele fica mais próximo mesmo, o filho do meio é incumbência em enlouquecer o sistema, tá? O filho do meio, ele não é o mais novo, ele não é o mais velho, ele não tá aqui, não tá lá, muitas vezes ele tá perdido, então assim, ele é a ovelha negra, ele faz mesmo bagunça. Então, se você tem uma irmã do meio e ela é enlouquecida, ela tá fazendo o papel dela. Agradeça, muito obrigada. E a filha mais nova tem que estar longe. Eu, quanto filha mais nova, saía do meu lugar. Tentava resolver a vida da mãe, se enfiava na vida do meu irmão, se enfiava na vida da minha irmã. Meu Deus do céu, quando a minha irmã foi ter meu sobrinho, eu entrei na sala de parto. Meu Deus, que merda que eu fiz. Por amor.
Por amor eu fazia tudo pela minha mãe. Por amor eu me enfiava na vida do meu irmão. Botava lá, falava, não acredito que tu tá fazendo isso com a minha sobrinha. Você tem que falar diferente. Não acredito que a Julia pegou o carro e andou de noite, você não pôde dormir porque não sei o que lá. Já ia dar confusão que não sei o que lá, Julia, minha sobrinha. Gente, quem tem que ensinar minha sobrinha é o pai dela. Eu, no máximo, tenho que desensinar de vez em quando, né? Porque daí a gente leva a tomar um vinhozinho. Né? A tia mais nova. A tia Mi. Já não dou desculpa há muito tempo. Maravilha, maravilha. E já que tá no nível de não dar desculpa, começa a pegar as desculpinhas mais ladinas. Aquelas que se escondem, sabe? Essas são as piores, hein? Sentimental e intransigente. Aí o bicho pega. Botou intransigência, bota resistência. Resistência, a gente já fez uma live. Tudo que a gente resiste machuca. Tudo que a gente solta gera alívio. Então, o que a gente resiste? A gente fica doente por causa da resistência. A resistência é o que mais machuca o ser humano. Ninguém é blindado de entrar num problema, mas a porta de saída sempre estará disponível. Basta experimentar as chaves que abrem. Juan é advogado, né, Juan? Juan é o leitor do Dom Juan. A gente riu muito quando o Juan comprou o Dom Juan. Eu, pelo menos, ri. Ele, eu não sei. Um querido. É um Jim. Ele me acompanha sempre. Uma delícia sempre. Cuida do teu interior com amor e paciência, sensibilidade. Isso mesmo. Sempre. Miranda, você é muito linda. Muito obrigada, Jefferson. O nome do meu mano que eu amo tanto. Ser profundo e firme ao mesmo tempo é desafiador. Mesmo. Mas quando você aprende a transformar a dureza em direção ao sentimento e força, ninguém mais te desestabiliza. Eu sendo a filha mais nova, sai de perto, sai, vai pra vida, vai pro mundo, deixa a mãe enlouquecida. Minha filha, meu Deus, você tá voltando de madrugada, tô faceira. Tá dando um monte de pepino? Tá perfeito? Claro que não, gente, para. Mas tá tão bom, ao mesmo tempo, tá tão leve. Porque quando a gente assume o nosso lugar, é leve. É leve. Aí o sistema enlouquece, porque o sistema quer que todo mundo fique pertinho. Qual mãe não quer ter os pintinhos embaixo do braço assim? Quanto mais saudável ela for, mais funcional, mais ela quer. E menos ela tem. E aí é a sofrência da mãe, né? Quando os pintinhos estão fazendo o papel deles de ir. Quando o pintinho dele tá falando, essa é minha filha, eu faço do jeito que eu quero. Mas é ruim, não, pelo amor de Jesus, não faça assim. Pois é, mas é assim, meu Deus. Eu imagino que ser mãe deve ser desesperador, gente. Meu Deus! Dizem que Deus fez a cabeça acima do coração para que antes dos sentimentos predomine a razão. Acho que Deus me fez o contrário. Tá, eu entendo isso, dizem mesmo, mas eu discordo completamente. Tanto que eu já falei pra vocês e falo, seja um assunto que você domina, que nós... Gente, a nossa razão é desse tamanico. É um cocô. E só serve para pôr em palavras os nossos sentimentos. Além de não servir para nada útil de verdade, a razão não serve para nada útil, se tu for ver, nada. Tá, no meu caso, que sou escritora, sim, né? Vou escrever essas maravilhas que vocês leem. Mas a razão não serve para muita coisa. E além de não servir para muita coisa, é só para colocar em palavras o que a gente sente que a gente não sabe fazer. Ou seja, já não sabe nem usar ela. Como é que a gente se considera seres racionais? Do seja um assunto que você domina, a primeira parte de fisiologia, eu falo o tempo todo que nós não somos racionais. Nós somos seres emocionais e instintivos. Aí falam pra você dominar as suas emoções. Pra você controlar as suas emoções, ou seja, usar a razão acima da emoção. Só vai frustrar. Porque você vai tentar não sentir o que você tá sentindo, controlar o que você tá sentindo, e isso é impossível. E só vai dar ruim. Só vai dar ruim. Somos emocionais. E essa é a nossa maior riqueza. Então, cuidado quando você sai do seu lugar. Sair do seu lugar te mantém na pobreza. Porque quando você sai do seu feminino, o feminino saído do feminino não faz dinheiro. Aliás, o feminino não faz dinheiro. O feminino solteiro é um peso para a humanidade, já falei isso para vocês. Quando você é filha, mas assume o lugar da mãe, você deixa a sua mãe pequena e você se torna grande, e isso é inversão de papéis.
A mãe é grande perante os filhos sempre. Ela veio antes, ela sabe mais, ela fez antes, ela fez mais. Ela é grande. A filha é pequena sempre. E antes de ser mãe, você era esposa. Assuma o seu lugar. Escreva: a partir de hoje eu assumo o meu lugar. A partir de hoje eu assumo o meu lugar. E pense: quem é você na fila do pão? Eu sou filha do fulano com ciclano. Eu sou amiga de 3, 4 pessoas. Não coloca mais que isso, tá? Já vai começar a confusão por aí. São poucas pessoas. Seleciona direito esse negócio aí. Ah, mas eu tenho muitos amigos. Tem nada. Você tem um monte de gente que te conhece que você se espalha por aí. Amiga de quem? 1, 2, 3 nomes. Filha de quem? Mãe de quem? Esposa de quem? Amiga de quem? Amiga já foi, né? Trabalho com quem? Assuma esses lugares. Assuma esses lugares. Assuma o seu lugar de poder. Porque por mais desesperada que uma mãe esteja ao ver o filho indo, se ele tá bem, ela tá bem. Isso é honrar os pais. Honrar os pais é cuidar da sua vida, é olhar para sua vida. Por mais difícil que o casamento seja, quando um homem tá casado com uma mulher, independente de serem pais ou não, um homem e uma mulher, eles resolvem tudo juntos. Os filhos vieram depois. Agora, se você é mãe ou pai, faça a seguinte pergunta, essa vai doer, tá? O que é mais importante para você? Os seus filhos ou o seu marido? Os seus filhos ou a sua esposa? Se for os seus filhos, tá invertido o papel. Os filhos você não escolheu, eles vieram. Às vezes até inclusive sem querer. Você escolheu essa pessoa que te deu os teus filhos. Os teus filhos vão pro mundo. Porque se você disser que a pessoa mais importante são os seus filhos, você casou com eles. Ih, sistema invertido. Ah, mas eu não sou mais casado, meu marido morreu. Então você é a pessoa mais importante. Aliás, você é uma pessoa mais importante em detrimento do outro também, né? A pessoa mais importante da sua vida é você. Mas, entre os filhos e o seu cônjuge, tem que ser o cônjuge. Criatura. Aí a pessoa separa. Aí o que faz com o filho? A pessoa mais importante da vida. Casou com o filho de novo. E uma pessoa casada com alguém não tem ninguém, não é? E se você casar com outra pessoa estando casado com seu filho, você vai ter na outra pessoa um amante. Aí ferrou de vez. A gente ferra com o nosso sistema por amor. Eu amo os meus filhos, portanto eles são as pessoas mais importantes da minha vida. Eita! Eu daria a minha vida pelos meus filhos. Qual mãe não diz isso? E todas elas estão erradas, tá? Mas essa é uma conversa que a humanidade não tá pronta. Seguimos. Escreva: a partir de hoje eu assumo o meu lugar. A partir de hoje eu assumo o meu lugar. E 10º, gerenciamento dos seus sentimentos. Os seus sentimentos descontrolados te mantêm na pobreza. A raiva, a tristeza e o medo são sentimentos maravilhosos que podem podem não, devem ser usados a favor da sua vida. Mas quando você não tem gerenciamento emocional, a raiva tira você de você. A tristeza tira você de você. O medo tira você de você. E não tem problema você senti-los. Porque somos emocionais. O negócio está em você querer controlar o que você sente. Ou deixar-se levar pelo que você sente. Ambos são caminhos errados. Sinta. Ah, mas eu tô com raiva. Ah, mas eu tô triste. Ah, mas eu sinto medo. Sinta. Sinta isso, mas não se deixe levar por isso. Observe. E agora a melhor parte. Como resolver a sua pobreza? A nossa pobreza. A primeira forma é ter momentos de riqueza. E aqui eu tô falando momentos de riqueza realmente. De você dizer assim, vou guardar dinheiro o mês inteiro, se for o caso, mas eu vou sair para jantar naquele restaurante. Eu vou guardar o mês inteiro dinheiro, mas eu vou comprar aquela roupa para depois ir naquele restaurante. Se isso fizer sentido para você. O que é riqueza para você? Qual é a expressão de riqueza que você tem tido na sua vida? Eu, na minha vida, de verdade, fazer academia. Para mim, fazer academia é uma expressão de riqueza imensa, porque é o meu poder pessoal sendo colocado em prática.
O meu amor próprio sendo colocado em prática. Às vezes eu gosto, não. Eu sou a única professora de educação física que não gosta do ato. Eu era uma excelente professora, mas malhar... Gente, coitado dos meus colegas. Eu sou insuportável quando eu tô treinando, porque eu reclamo o tempo todo, eu bocejo o tempo todo. Aquilo me dá um down. Eu saio de lá pé da vida. Mas é o meu amor próprio. Como é bom quando eu coloco meu vestido e eu tô linda. Como é bom quando eu passo a mão em mim, eu tô firme, eu tô, sabe? Como é bom saber que quando eu tiver 80, 90 anos, eu vou conseguir andar sem cadeira de rodas. Eu vou conseguir limpar a minha própria bundinha. Eu estou plantando uma velhice. Uma vez a mãe disse assim, nós estávamos na praia. Por que você não pega um carro para ir no mercado? É 15 quadras aqui. Longe pra caramba, um sol de rachar. Só que assim, bebe caipirinha todo dia, come porcaria todo dia. Eu disse, mãe, eu preciso caminhar, eu não tô indo porque eu não quero tirar o carro, ainda que não quisesse tirar o carro, porque pra tirar o carro daquela garagem que nós tínhamos é um inferno. Era ruim de tirar. Tudo apertadinho, aquele calor do inferno. Você sabe que eu não gosto de calor, eu já começo a ficar irritada, já queria pegar o carro, já queria bater no carro, já queria bater nas pessoas, já queria matar todo mundo, ia chegar no mercado, não ia ter estacionamento, eu ia querer bater nas pessoas no mercado. Pra quê? Então, o que fazia eu? Vou caminhar. Que já tô contribuindo pra minha velhice. Se você tem acima de 40 anos, você sabe que é coisa, ó. Então, se já é... Você tem que fazer alguma coisa pra diminuir isso. Porque diminuir, assim, parar você não vai. Você vai dar uma reduzida. Entende? Então tenha momentos de riqueza. Pra mim, esse é um momento de riqueza. Outro momento de riqueza, sair pra jantar com as minhas amigas. Gente, eu acho que não tem nada que eu não goste, que eu goste mais do que sair pra jantar. É inacreditável. Eu sei que você gosta, é bom, mas eu sou tarada. É um negócio louco. É muito incrível. E eu sou apaixonada por comida. Claro que não, olha meu tamanho, gente. No almoço, meu almoço dá 15 reais, 18 reais. Só dá 25 quando eu tô em TPM, pense. Mas eu amo sair pra jantar. Não é o comer só, porque eu gosto de comida pequena. Esses dias a gente foi e veio um pratão gigante, tava todo mundo reclamando depois, porque a gente come pouco. Não é o comer, não é encher o bucho, não é beber. É degustar o vinho. É conversar com uma pessoa que você para ouvir. Uma pessoa que tem o poder de fazer o tempo parar. Pessoas, amigas, gostosas, maravilhosas, que estão lá, que estão dedicando aquele tempo pra você. Quando a gente se arruma pra estar linda e o povo diz, nossa, você tá linda, muito obrigada. Eu tô mesmo. E tô. Nem mentindo tô ainda. Aí o povo enlouquece, entende? O que é riqueza pra você? Você tem tido esses momentos ricos na sua vida? Não tô falando pra você sair pra jantar toda noite. Não tô falando pra você comprar roupa de milhões. Quando você tem momentos de riqueza, você tem colocado isso. E momentos de riqueza também estão relacionados a viver, a gerenciar. Eu tenho momento de riqueza quando eu limpo meu banheiro. Nossa, que esquisito. Quando eu limpo meu banheiro, eu tenho um momento de riqueza, gente. Que eu tô lá, porque depois eu vou entrar no banheiro cheirosinho, porque a moça que foi limpar não limpou lá embaixo, não passou o negócio, a borracha, como chama? A escovinha no lado de dentro do negócio, ficou fedido, não gostei. Aí eu vou lá, limpo tudo com anil líquido, já coloco meus mantras. Quando termina, parece que a casa tá mais clara. E tá. Porque até o que não presta de energia foi embora, não aguentou, não deu conta. De tanto momento de riqueza. Gente, eu sou a única pessoa que você vai ouvir que momento de riqueza quando eu tô limpando meu banheiro. Então, que momento de riqueza você tem? Cuidar das suas coisas, gerenciar o que você já tem para que o universo perceba. Merece, receba. Se você não cuida do que você já tem, como é que você acha que o universo vai dar? Ah, ela não consegue cuidar desse livro. Tu acha que eu vou dar 2? Não! Ela não cuida do carro dela de 12 mil. Você acha que ela merece ter um carro de 100? Ela não cuida dessa blusinha aqui, da Renner de 20 reais. Não foi, mas estou expondo. Você acha que o universo vai te dar mais? É sério que você acha isso mesmo? Que pensamento pobre, hein? Viva, gerencie, experiencie. Quando você pensa sobre riqueza, você sai disso, desse pensamento. Quando você pensa sobre riqueza, você para de pensar sobre pobreza.
Quando você cuida do que você já tem, você não tá olhando pro que falta, ou aquilo que você... Ou. Você tá olhando pro cuidado, pro amor. Quando eu vou pra academia e tô olhando pro meu amor próprio, cara, é o momento de maior riqueza que tem. Então, quais são os momentos de riqueza na sua vida? Outra forma de resolver, primeiro foi esse, tá? A segunda forma de resolver que eu coloquei aqui é dê nome à sua pobreza. Quando eu pensei nisso, eu pensei qual que é o nome da minha pobreza, na hora me veio tábua. Não precisa ser Miranda, Joana, eu acho que nem deve personalizar, despersonalize. Pare de usar as pessoas como desculpa e pare de personalizar. Que quando você personaliza, você pode personalizar pra si, inclusive. Então não dê um nome de uma pessoa, mas que quando me pensei no nome da minha pobreza, eu disse tábua. Mas por que tábua? E lá eu fui filosofar. Porque pode ser a ponte, pode ser a base, pode ser a construção. No meu caso, a minha primeira parte da minha vida não foi abastada. Já falei isso pra vocês. Mas foi uma grande base pra me trazer até aqui. E eu tinha o mesmo comportamento de riqueza. Quando eu era criança, a mãe conta que eu pegava shampoos e mais shampoos. Olha a inteligência sedutora. Pra ir tomar o meu banho com os meus shampoos. E aí quem botasse a mão. Porque pra eles tanto fazia com o que eles iam lavar o cabelo deles. Então, se vire. Quando a gente fugia de carro com o Fusca do meu pai, meu irmão tinha 11 anos, a gente pegava a 116 em 6 crianças e o meu irmão era mais velho com 11 anos. Olha que loucura. Olha que loucura. A única que tinha dinheiro dos 6 era eu, a mais nova. Porque eu guardava meus pilinha. Porque quando o pai dava lá, tu quer 5 ou quer 50, eu dizia, eu quero os 2. Eu aceito. Ele dizia, mas essa nega, eu vou te contar. Conta. Gente, assuma. Então, quando você dá um nome à sua pobreza, você consegue se distanciar dela. Por acaso, a minha veio como tábua. Não personalize, foque na situação. Quando você pensa assim, fulano fez errado, já deu ruim. A frase é, o erro tá aqui. Como resolver o erro? Não a pessoa. Você não resolve a pessoa. Para de focar na pessoa, porque você vai estar focando no lugar errado. A pessoa é irrelevante nesse caso do erro. Ou você para e treina ela se você tem uma empresa. E se você não tem uma empresa, você não vai treinar. E se você tiver uma empresa e treina, já começa a rezar também. Porque vai depender do que ela quer aprender. Do que ela quer na sua empresa. Tem desemprego no mundo? Não. Não tem desemprego no mundo. Enquanto a gente vê a quantidade de gente contratando, eu não vou ser convencida de que tem desemprego no mundo. E eu já fui empresária. E já precisei contratar muita gente. E eu sabia. Toda vez que precisava contratar alguém. O inferno que era. Era quase como se a pessoa tivesse me entrevistando. Ah, mas tem isso, tem aquilo, tem... Ai, não sei, eu vou pensar. E vou pensar. Pensar. Não personalize, foque na situação. Esqueça as pessoas quando tiver um problema. Pelo menos até um determinado momento. E responsabilize a você. Se comprometa. Sem se julgar, sem se machucar, sem nada disso. Mas se responsabilizando por você. Pelas suas coisas. Por quem você quer ser. Pelos seus desejos. Você acha que alguém... Minha mãe tá aqui assistindo a live ainda, eu acho. Se ela já não vazou. Meu irmão de vez em quando entra. São as pessoas que eu mais amo depois de mim? São. Depois vem as amigas, tem algumas aqui. A Si, da fanpage, que também tá nessa. Nenhuma dessas pessoas sonha tanto quanto eu em relação aos meus livros. Nenhuma delas. Por mais dedicação que elas têm, e Cícera, você sabe que você se dedica muito e eu sou eternamente grata a você por isso. Gente, a Cícera criou uma fanpage, ela fica alimentando o Instagram que nem eu não tenho paciência de alimentar o meu. Ela alimenta o outro em minha homenagem. Olha que lindo isso. Eu tenho um carinho por isso que, meu Deus do céu, é imenso. Mas mesmo assim, que quer porque quer que dê certo, e mais certo do que já tá dando, na verdade, mesmo ela não sonha tanto quanto eu. Mesmo ela não se dedica tanto quanto eu. E ninguém vai se dedicar pro seu sonho tanto quanto você. Então, se o seu sonho é ter aquele carro, é ter aquela casa, é ir para aquele lugar, é fazer aquela coisa, é fazer sucesso na escrita, dedique-se. Só eu sei quantas horas eu passo sentada na cadeira escrevendo. E quantas horas eu já passei.
E quantas horas eu passo na cadeira para fazer post, para fazer live, para os livros chegarem em vocês? Porque é o que eu nem amo, não é uma questão de amar. Isso não é uma questão de amar, isso é uma questão de dom mesmo. Foi ele que mandou fazer. Abençoado. Como é que eu vou discutir com Deus, gente? Eu discuto. Às vezes dá umas DR bem... Esses dias deu uma discussão aqui em casa valendo. Ah, negrinho. Senta aqui que agora nós vamos papear. Que isso? Ó, desaforo, gente. Eu sou bem desaforada e ele é desaforado também. Seja um assunto que você domina. Estude. Estude o assunto que é você. Todos os assuntos que são você. Se dedique a isso. Porque quando você é um assunto que você domina, os outros não dominam o assunto que é você. Simples assim. Identifique comportamentos de merda das pessoas. E vacine-se. Não aceite. Não compactue. Saiba que dinheiro gosta de silêncio. A magia acontece no silêncio. Numa mente mais silenciosa que gerencia as próprias emoções e pratica o estado pleno de presença e, portanto, consegue ter inteligência sedutora a ponto de encantar os outros. E essa pessoa que você pode encantar pode ser uma pessoa que mude a sua vida financeiramente. Porque você casou com um cara rico, porque você encontrou um parceiro que vai apoiar os seus projetos malucos, vai botar dinheiro nisso, porque você encontrou aquele cara que tem aquela empresa que você vai trabalhar e você vai assumir como diretora. Tudo começa numa mente silenciosa, estado pleno de presença, gerenciamento emocional transbordando no que chamei de inteligência sedutora, lembra? O dinheiro gosta de comprometimento. Comprometa-se. Se você não chegou, se você não realizou, se você não fez, comprometa-se. O que você fez para chegar lá? O que a Miranda fez para estar neste lugar hoje? O que eu abdiquei? Quem eu abdiquei? Eu só não abdiquei de mim. Mas eu abdiquei de tanta coisa. Tanta coisa. É tão fácil a gente olhar e dizer assim, ah, mas fulano... Gente, olhe pra dentro, para de olhar pra fora. O dinheiro gosta de silêncio, o dinheiro gosta de comprometimento, o dinheiro gosta de verdade. Mas quando a verdade se mostrar pra você, não julgue e nem se assuste. Agradeça. Quando as pessoas se mostrarem pra você, acredite. Essa é a verdade delas. Sendo elas maravilhosas, e não fique invejosa em relação a isso, sendo uma realidade de merda, aceite que a pessoa tem um comportamento de merda e afaste-se. Valorize que a pessoa decidiu. O dinheiro gosta da verdade. O dinheiro gosta do equilíbrio. O equilíbrio emocional, o equilíbrio das coisas, o equilíbrio entre dar e receber, o equilíbrio da vida. O dinheiro gosta do fluxo, mas cuidado com o fluxo, tá? O fluxo ele pode ser bem sem vergonha, porque se você pensa que tá no fluxo, muitas vezes você tá numa vida zumbi. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é fluxo. E isso eu mostro a diferença no Seja um Assunto que você domina, a diferença entre fluxo e estado pleno de presença. E no Seja um Assunto que você domina, eu vou elevar isso para o agora. O dinheiro gosta de ordem. Ordem no sentido de organização mesmo. O quão você organiza a sua vida, o quão você se dedica para a sua vida. Não no sentido de não permitir que nada saia da ordem. Calma, não é isso. Se você ficar tão cartesiana, você não vai permitir o milagre. O milagre acontece fora da ordem. No novo, no diferente, no desconhecido. Mas o básico precisa estar organizado. Para que venha. Porque quando você organiza o básico, você mostra para o universo que você está cuidando daquilo que você já tem, de quem você já é. E recebe o novo. Então, cuidado quando você tem dificuldade de receber o novo. E agora eu gostaria que você pensasse num último exercício. Reflita o que você pensa de si mesma. Quais são os pensamentos que você tem de si mesmo? Descreva esses pensamentos e pare um tempo de qualidade. Se eles forem negativos, como é que você otimiza, melhora eles? E se eles forem positivos, como é que você aumenta, potencializa isso? Liste as pessoas que têm ajudado você nesse caminho e aquelas que estão sabotando esse caminho.
E liste também como você se aproxima de pessoas que ajudam e como você se afasta de pessoas que sabotam. E por último, e não menos importante, mentalize riqueza. Eu falei aqui várias frases para você escrever aqui. No pobreza é doença, eu pedi para você escrever eu me curo. No ambiente pobre, eu pedi para você escrever eu vejo. No crenças limitantes, eu pedi para você escrever dinheiro é bom, eu faço dinheiro. Na carência, eu pedi para você escrever eu tenho, eu sou. No sistema pobre, eu pedi para você repetir eu vejo. Na permissão, eu pedi para você escrever eu permito a felicidade, eu permito a riqueza. No quão doente você está, eu pedi para você escrever tenho uma vida curada. No elimine suas desculpas, eu pedi para você escrever não dou desculpas. No sair do seu lugar, eu pedi para você escrever a partir de hoje eu assumo o meu lugar. Não pedi, tô pedindo agora. Esqueci. A partir de hoje eu assumo o meu lugar. E no 10º, escreva eu sei identificar e usar os meus sentimentos. Porque o 10º eram os sentimentos de raiva, tristeza e medo que te mantém na pobreza. E eu peço para você escrever eu sei identificar os seus sentimentos. Só que em todos eles eu falei de riqueza. Por quê? Porque quando você diz eu tenho, quando você diz eu me curo, alguma coisa em você pode questionar isso. Não tem, não. Eu me curo. É curada? Não. Essa vozinha subliminar precisa ser eliminada. Quando você diz riqueza, não existe voz subliminar. Porque você não tá falando nem pra você, nem pra ninguém, nem de nada. Não tem falta. Tem riqueza. Então, pense. Riqueza. Quando você pensa riqueza, não tem voz contestando, porque a riqueza é. Se você pensa eu sou rico, tem a voz que diz é nada. Eu tenho dinheiro, tem a voz que diz tem não, até tem, mas é pouco. Quando você pensa riqueza, não tem voz. É riqueza, porque a riqueza é. Então, quando você parar para mentalizar alguma coisa a respeito de riqueza, ao invés de sair da pobreza, que daí você mentaliza a pobreza, quando você pensa sair, entrar na riqueza, ter, construir, pense riqueza. Vai ajudar muito, muito mais. Pelo menos até que você perceba que essas vozes que questionam a sua riqueza, o seu ter, o seu dinheiro, as suas conquistas, elas estão se reduzindo até não existirem mais. Riqueza. Só mentalize. Esse é o exercício. Então, só para recapitular, como resolver a pobreza. Com momentos de riqueza, a gente falou, tudo isso a gente já falou, depois você assista essa live novamente. Para resolver a pobreza, com momentos de riqueza, dando nome à pobreza, sem personalizar, focando na situação, se responsabilizando e comprometendo, sendo um assunto que você domina, identificando comportamentos de merda e lembrando que o dinheiro gosta de silêncio, comprometimento, equilíbrio, fluxo, ordem e verdade. Terminamos! Olha só, a cola foi inteira. Deu mais de 1h30. Se você chegou nessa live agora, assista. Se você assistiu, assista novamente. Não esquece de dizer aqui qual é o assunto que você quer ver o olhar da Miranda sobre. Envie essa live para suas amigas. Compartilhe isso. Compartilhamento gera riqueza. É uma das melhores formas para gerar riqueza que existe. É compartilhando. Deixando de lado aquela coisa da inveja, aquela coisa da segurança, aquela coisa da segurança no sentido de reter, sabe? Compartilhe. Seja abundante, uma pessoa rica. E lembre-se que o dinheiro é só uma manifestação do que a gente já tem dentro. Então compartilhe essa live com as suas amigas, porque pessoas ricas perto de você tornam a sua riqueza mais fácil. Combinado? Então já diz pra mim também qual é o tema que você quer ver aqui. Se você tá assistindo essa live, já salva, anota aqui. Na live, salva também. Faça os comentários e as perguntas, me diga o que você aprendeu nessa live, porque eu sempre respondo vocês pensando em quem vai ler depois. A live class é uma aula, os meus conteúdos são aulas e até os comentários são aulas também. Então, leia os comentários nos meus materiais. Por mim não acabava. Oh, nós vamos ter que fazer um final de semana inteiro, né? A gente vai fazer uma aula, vamos? Vamos. Já já a gente vai fazer isso. Gente,
Fiquem com Deus. Bença mãe, bença pai. Eu aceito os milagres em minha vida. Assista de novo essa live. E mande pras amigas. Até domingo que vem. Ou não. Acho que domingo que vem não vai ter live, não. Mas depois eu conto por quê. Beijo!